Oi, pessoal. Boa noite. Só ajustando a luz. Aqui ajustar o celular. Boa noite, meus queridos. Hoje eu tenho uma convidada especial, que é a Lani. Vamos chamar a Lani para participar com a gente. Convidar a Lani. Boa noite para todos que estão entrando. Eu chamei a Lani. Ela já vai. Oi, Lani! Oi, oi! Boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo, e aí? Tudo bem também. Tá bonita com um lenço florido. Que florescimento! Ajustar aqui. Vamos ver todo mundo que tá entrando. Boa noite. Pessoal que tá entrando, eu não consigo ver todo mundo aqui. Agora acho que... Agora acho que foi. Tudo bem com você, Lani? Tudo ótimo, muito bom. Que bom que você está aqui. Obrigada por ter aceito o convite para participar aqui do nosso bate-papo, para falar desse tema tão importante, né, que é a questão da gente escrever. Eu até trouxe o meu caderno, tenho aqui o meu. Ai, que legal! Que eu escrevo, né? Eu tenho o hábito já de escrever já há muito tempo. Quer dizer, tinha, né? Quando a gente... Oi, Vivian. A Vivian tá aqui, Viviane. Oi, Viviane. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não sei quem que aqui quiser escrever, que tem hábito, escrever aqui pra gente, comentar, na verdade, quem tem esse hábito, né, de escrever, o quanto que isso é muito importante, né, pra gente, né, pode ser até uma coisa, agora, nesse momento de pandemia, que a gente fica sozinho, às vezes não tem com quem conversar, a gente pode conversar com a gente mesmo, né, escrevendo, né, não ficar só nos pensamentos, mas trazer, né, pro papel, vira uma companhia tão agradável, uma companhia tão gostosa, né, Lani? Eu tinha quando a gente era mais nova, né, lembra? Na nossa época, a gente ganhava um diário e tinha até uma chavinha, lembra? Como se aquela chavinha, né, fosse funcionar de verdade. Sabe que aquela chavinha lá era só um simbolismo, né, de que aquilo estava guardado muito bem, né, trancadinho. Oi, Eliane Neves, boa noite. Eu lembro que quando a gente fazia 15 anos, a gente recebia, eu não me lembro direito de quem que eu ganhei, de uma amiga, eu acho que foi. E aí a gente dava para as outras amigas escreverem, e aquilo ficou, depois a gente vai crescendo, já ficando, acha que é inteligente, que a gente tá, né, de cabeça, parei de escrever. Mas eu escrevi acho que até uns 17, 18, depois eu parei. E aí eu voltei, acho que tem de uns anos para cá, eu voltei a escrever. E a Lani, para quem não conhece, a Lani ela é especialista nesse assunto, ela tem um projeto muito bonito, né? Um curso. Na verdade, eu conheci a Lani por causa do Florescer, né? Eu já seguia ela em outro momento e depois a gente participou de um grupo de trabalho, né? De estudos de trabalho. E aí ela tava lá e bate-papo aqui, bate-papo ali. Eu falei, não acredito que eu já seguia você, sem saber que era você. Ai, legal. Quanto a internet, né, nos proporciona nos aproximarmos, né, de pessoas assim tão especiais e que a gente vai criando realmente uma grande egrégora, né, de pessoas ali que estão cultivando, né, bons pensamentos, alimentando a alma com coisas importantes, né? Então acaba criando ali uma grande rede. Eu sou muito grata. E queria que você falasse desse trabalho que você faz, dessa importância, né, da escrita, né, não escrever simplesmente por escrever, porque
na verdade, tem uma maneira, né, Elane, que é essa proposta que você tem. Sim. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Alane, tenho o meu canal lá no Psicanalise, aqui no Instagram, e eu sou psicanalista, né, trabalho com a escrita já há algum tempo, alguns anos. Na verdade, a escrita sempre esteve presente na minha vida, desde a infância. E, obviamente, em alguns momentos a gente vai, né, só se distanciando, vão surgindo várias circunstâncias que acabam nos afastando. Mas a escrita, ela faz parte, né, querendo ou não, ela faz parte da nossa vida, muitas vezes de forma indireta, né? E, às vezes, você até tem um certo hábito, mas não conhece, não tem o conhecimento de que aquilo é terapêutico, né? Como, por exemplo, os caderninhos que a gente escrevia, aquelas coleções de papéis de carta, que muitas vezes a gente não tinha coragem para escrever. Eu ficava com dó de escrever no papel, porque era caro, né? Eu lembro que tinha papéis que era daquela coleção que existia lá nos anos 80, que era das frutas, né? Laranjinha, moranguinho, vinha. E aí era todo cheiroso, a gente não usava porque ficava com medo, ai meu Deus, eu vou usar, vai gastar o negócio. Não é? Pois é, mas aquilo ali era uma terapia, né? E a gente conseguia se autorregular naquele nosso mundo, né? Sem ter muitos auxílios ali, de ter que ter aquela velha conversa com a mãe, ou com uma tia, com uma amiga. Enfim, as conversas sempre existiam, mas aquele momento ao qual a gente reservava, né? E a adolescência também é um mundo de fantasia, né, de sonhos. Então, a escrita ela ajuda muito para que a gente consiga organizar essas ideias, né? Então, a proposta que eu trago hoje para vocês seria apresentar, né, essa noção de que a escrita ela é organizadora do nosso pensamento, ela nos coloca numa experiência onde você vai poder acessar as suas emoções, né? Vai acender muitas vezes sentimentos mais densos, né? E que é possível que a gente viva em algumas situações uma espécie de catarse, né? Então é muito comum que as pessoas elas se sintam meio mexidas, né? E até queiram fugir ali um pouco do processo, mas porque ainda não compreendem esses benefícios, né? Então, hoje seria como escrever um diário como terapia, né? Que vai ajudar a potencializar, né? Tanto quem já esteja fazendo terapia com algum profissional, ou então quem quer entrar numa jornada de escrita de uma forma mais despretensiosa, mas que também vão poder experimentar esses benefícios, né? Então, É bacana esse que você está trazendo. Só conectar aqui, que senão meu celular vai descarregar. Porque nesse momento de pandemia que a gente tá vivendo, às vezes a gente se sente tão sozinha, né? Tão isolada, né? Por às vezes não estar próximo de família, né? Dos amigos. Tem gente que mora longe da família, né? Em outra cidade. Enfim, então esse caderno que a gente pode usar, eu falo assim, não vai pegar caderno lá que você tem na sua casa desde a época da quinta série, lá dos amarelo, borrado. Compra um caderno bonito, né? Que você pegue aquele especialmente para aquilo, né? E não, esse caderno tava lá sobrando e eu vou fazer. E o meu é bem bonitinho, tem umas páginas, as folhas dele são meio de tom amarelado, que eu gosto mais do que na folha branca. E aí eu vou escrevendo, né? Então a gente vai colocando aqui, você pode setorizar. E é muito interessante porque isso é tão antigo, né? Eu que gosto muito da filosofia chinesa, os chineses, eles não... Agora nem tanto, né? Mas há uns anos atrás, o psicólogo não existia lá. Porque eles achavam que era muito deselegante, né? A palavra, mais ou menos, você falar de umas coisas tão pessoais, tão íntimas, uma pessoa desconhecida.
Então, para as pessoas não surtarem de medo, de insegurança, de ansiedade, o que fosse, as chinesas tinham o hábito de escrever, né? Então, aquelas na pena, lá com nanquim, toda aquela coisa, né? Os desenhos, né? Então, isso já é muito milenar, né? Que isso acabou se perdendo, que agora está voltando com uma, né, repaginada. Então, não é uma coisa de agora, é uma coisa muito ancestral, né? Escrever, porque às vezes tem coisas que suas são tão, né, que você não quer dividir com ninguém, não quer contar para ninguém, mas você pode contar para o seu caderno. Ele tem certeza que não vai contar para ninguém. Isso é algo tão claro, Sol, que nós temos o diário de Anne Frank, né? Como tantos outros que não foram, como se diz assim, especulados, né? Como o dela, né? Que foi descoberto. Para que isso não tem a ver com a maturidade da pessoa, né? Você imagine uma menina, né? Uma criança, menina, desabrochando ali para a adolescência, né? Vive algo tão denso, né? Que eu acho que a Anne, ela tinha 13 para 14 anos. E aliás, quem não lê o livro, né? Eu li o livro, é fantástico, né? E tanto tem o livro como tem o filme, mas o livro é imprescindível que leiam, né? Porque ali é claro que quem lê, você percebe que é uma forma, né, um canal que ela encontrou para colocar as ideias dela, né, para aliviar as angústias, para alimentar a esperança, né, de que aquilo seria passageiro. Muito parecido com a experiência que nós estamos tendo hoje, né, apesar de que nós já estamos aí há mais de um ano, né, quem esperava que fosse acontecer dessa forma, né, e que tem pessoas assim em situações bem críticas realmente, né, de isolamento e que assim se sentem até mesmo muito perturbadas emocionalmente, né? Talvez até que já tenham algum tipo de ansiedade ou até mesmo de depressão e que isso vai se somatizando. Então a escrita acaba ajudando, né, a pessoa a se autorregular mesmo, né? E quando perceber que alguém falou, Nutri Joana, estou lendo. Ela escrevia muito bem para a idade que tinha. Sim, né? Ela era uma menina muito culta, né? A família. Então, isso assim foi extraordinário, né? Então, quantos outros casos, né, não existiram na história, né, de pessoas que se valeram aí da escrita para estar utilizando um diário. Então, eu incentivo muito, né, manter um diário, até porque ele ajuda mesmo a digerir esses pensamentos, né, para que a pessoa ela possa compreender as suas emoções. Alguém perguntou qual é o nome do livro, né? O Diário de Anne Frank, que é a história de uma menina que vive na época da Segunda Guerra, ela e a família dela vivem em condições subhumanas, né? Elas vivem presas lá no sótão no porão de uma casa, né? Isso, exatamente. Quase acho que 2 anos, né? Eles conseguiram se manter lá. Então ajuda a compreender as emoções, né? E se a pessoa, por exemplo, está fazendo terapia, então a escrita ela vai ajudar a potencializar, né, esses efeitos que a terapia traz. Porque muitas vezes você vai viver momentos que você vai acessar aquelas camadas mais densas e que talvez isso traga algum tipo de desconforto. Então, isso ajuda a levar para o seu terapeuta, né, substância, né, combustível para que a terapia ocorra. É bem interessante isso, porque às vezes quando a gente está escrevendo, aparecem coisas, né, que você está falando, que às vezes a gente nem tinha ideia que estavam lá ainda. Nossa, isso voltou, né? Às vezes alguma coisa que a gente achava que já tinha lá atrás, já tinha sido resolvida, e se vem à nossa mente, é porque aquilo não foi resolvido. Ainda precisa ser digerido, solucionado e transformado e limpo, para que aquilo não fique com tanto peso, com tanto fardo. E aí, Sol, normalmente, eu sempre, quando eu capto já na entrevista do paciente, né, se a pessoa ela já usou a escrita de alguma forma, em algum momento, para lhe aliviar. E aí, diante dessa informação, em alguns momentos eu já inicio a terapia
às vezes, né, sugerindo para que a pessoa mantenha esse caderno, mantenha esse diário, né, algo ali, porque muitas vezes ocorre da pessoa ter tanta demanda que no momento da terapia algo fica no esquecimento, ou talvez faça parte da própria resistência da pessoa. E aí, às vezes, esse caderninho vai servir para organizar, né, até mesmo a temática que a pessoa queira levar para a terapia, queira, de alguma forma, introduzir algo que verbalizar para ela seja ainda algo muito difícil, né? Por conta, algumas pessoas se sentem bloqueadas realmente com a fala, né? Por conta do julgamento, não se sentem confortáveis para tocar em alguns pontos. Então, a escrita ajuda nesse processo, né? De acelerar mesmo esse desbloqueio, no caso, né? Então, para começar a organizar, primeiro a pessoa ela precisa escolher o que ela se sente confortável, né? Ou seja, você gosta de escrever. Algumas pessoas perguntam muito: ah, mas eu não tenho o hábito de escrever, de pegar o lápis para escrever. Eu posso fazer isso no celular? Pode. Pode sim, se você se sente confortável, né? Escrever no computador, então não tem problema. Agora tem que ter muito cuidado com essa coisa da privacidade, né? Aonde é que você vai estar escrevendo? Qual é o contexto que você se encontra? Eu ainda lembro na década de 90 a explosão que houve dos blogs, né? Muita gente tendo blogs. Ainda hoje se usa bastante. Isso, então, comprova de que realmente você escrever, né, faz todo um sentido, independente se é através de um caderno ou de uma tela. Então, também não tem... O importante é também você reservar qual é o horário do dia, né? Qual é o seu ritual. Tudo a gente precisa, de repente, criar um ritual, né? Ser mais confortável escrever pela manhã. Se você é o tipo de pessoa que, independente do horário, você escreve em qualquer tempo no seu dia. Às vezes acontece de você ter um insight, mas você não ter ali o material para escrever. Vai lá no celular, grava um áudio, depois em outro momento você transcreve para o papel. Você sabe que isso que você está falando é tão importante, né? Porque assim, eu nessa época de ter bloquinho, ainda ando com bloquinho, né, na bolsa, né? Mas às vezes agora com essa história de pandemia que, né, se reduz a quantidade de papel, né, por conta de contagiar, de se contaminar. Então às vezes no próprio celular, ontem mesmo eu estava fazendo coisas aqui na minha casa e lembrei de uma situação. E aí eu tenho, né, aquele famoso grupo da gente mesmo, né, no celular. Eu tenho um grupo, eu e eu mesma. E aí tudo que eu tenho de insight eu escrevo para depois, né, transcrever para o papel. Isso tanto coisa minha, quanto até as coisas, né, ideias que a gente tem de trabalho, enfim. Mas é importante porque senão vem a ideia e você não anota, ela vai embora, né? Porque a gente tem, né, é uma média de a cada 10 segundos a gente muda o pensamento, a gente muda de alguma coisa. E aí, uma média de 60, 70 mil pensamentos por dia, você não vai lembrar de uma coisa que você teve lá no chuveiro da manhã, né? Eu, de manhã, quando acordo, passei com o cachorro, então eu tenho minhas ideias, aí quando eu volto, eu já anoto, porque senão essas ideias, elas se perdem. E elas podem ser assim, né? Aquela peça do quebra-cabeça que estava faltando de uma determinada situação, seja a sua com pessoas, seja uma própria ideia, às vezes, de trabalho. E é importante ter esses. Hoje a gente tem vários recursos, como você falou, no celular você manda áudio, né, grava, escreve, porque senão aquela ideia se perde e era, de repente, a cereja do bolo que estava faltando para você mudar o que era preciso. Até mesmo, Sol, tem aquelas pessoas muito criativas, né? Por exemplo, eu percebo que à noite eu sou mais criativa. Então, tem ideias que vêm à noite. E aí, se eu não colocar no papel, se não na mesma hora, ou então cedinho, no momento que eu desperto, se eu não colocar, às vezes, aquela ideia, até quando ela ressurge no seu pensamento, você vê ela meio que desconecta, meio sem sentido. Mas, talvez, ela seja realmente essa cereja do bolo.
Se você conseguir colocar ela no papel, você... Então, às vezes as pessoas elas têm projetos tão legais, tão bacanas, que poderia ali nascer, né, brotar, e que acabam... Por que isso acontece? Inicialmente, quando a gente começa o dia, a nossa rotina, a nossa cultura, já é o quê? Começar o dia com aquela explosão de tarefas, de preocupação, do que eu vou fazer, o que eu tenho que dar conta, filho, casa, trabalho. Então, uma série de coisas que você já acorda, né? Como se fosse assim, uma grande explosão. Já acorda já no meio do furacão, né? Então, aquela ideia boa que você teve à noite, você já Já era. perdeu ela, já era. E quantas ideias boas a gente não acaba perdendo, né? Nessa de que você... Então, isso é um processo assim, como se fosse da pessoa trazer para a consciência, né, o que é importante, né, o que ela quer e gerar um hábito. Então, quando eu sei que à noite eu sou mais produtiva e que me vem boas ideias, eu vou adotar um caderninho de cabeceira para quando eu ter uma ideia eu ir lá e anotar ali pelo menos os principais pontos, né? Ou então gravar um áudio e depois passar para o papel. Então, isso daí seria uma dica para quem está começando a organizar A o dia. escrever. Você sabe que você falou uma coisa que é muito importante, né? Rituais. A gente na vida moderna, né, com essa era da internet, que tudo é muito rápido, muito fácil, esses ritos, né, a gente deixou para trás. Então, eu quando acordo, né, eu já não acordo já acelerado. Então, isso já é um ritual que eu já faço há muito tempo. Então, eu acordo naquele momento que você está dormindo, né, aquele estado de onda teta, por exemplo, né, é quando a gente pode também fazer aquelas visualizações das coisas que a gente deseja para o dia. E é o momento da gente escrever. Então, eu faço minhas meditações. Se nesse período vem alguma coisa, já tenho um caderno. E eu, né, tenho esse caderninho aqui, que eu vou anotando as minhas coisas. E ele fica sempre muito próximo, assim, da cabeceira. E a gente vai anotando. E tem uma coisa que é muito importante, que é muito legal isso que você falou, da parte da manhã, porque a gente tem um relógio biológico que a cada 2 horas a gente tem um órgão que ele funciona na capacidade máxima. Agora que é 7h30, a gente então acabou de sair da energia do rim e a gente está indo para uma outra energia agora que é a do pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração. Mas na parte da manhã, das 7 às 9, né? Depois das 9 às 11, é o estômago e na sequência é o baço. Esses dois órgãos, eles são responsáveis por armazenar tudo que a gente escreve, que a gente lê. Por isso que é bacana a gente deixar a parte da manhã para estudar, para quem trabalha fazer reuniões. Eu tenho que fazer um planejamento lá no meu trabalho, então eu vou deixar para a parte da manhã. Porque esses órgãos, além deles digerirem os alimentos, eles digerem as nossas ideias e tudo que a gente pensou e escreveu. Então, a parte da manhã também, a pessoa pode colocar mais essa ferramenta ainda, né? Usar essa energia que está exacerbada, que está vamos dizer assim, que está a nosso favor. Sabe que você pega a maré, né? A onda está a seu favor, então pega essa maré a favor e você pode ainda potencializar a escrita na parte da manhã. Exato. E assim, eu sempre recomendo que quem está começando o hábito e também quem já tem esse hábito de escrever, dentro desse ritual, assim como para quem é católico, que, por exemplo, a minha mãe, né, ela tem um local que ela vê como sagrado da casa dela, onde ela coloca lá as imagens, ela faz as orações dela. Então, assim também, a gente precisa ter os nossos espaços, que é até mesmo uma forma de autocuidado. Então, eu venho aqui na minha mesinha, às vezes eu acendo um incenso, eu coloco uma essência, eu coloco uma meditação antes de começar a escrever, até porque a meditação, ou até mesmo o silêncio, você fazer uma pausa, né, acaba ajudando a eliminar essas distrações, né? O fluxo de pensamento vai reduzindo e você vai se sentir mais livre para que a escrita aconteça. Então, eleger um local, né, da sua casa ou um espaço, seja no jardim. Então, uma coisa bacana, quem tem a oportunidade, né, de estar junto à natureza, né, no local aberto, também é muito bom, porque você acaba tendo inspirações, né?
promove um bem-estar. Então, assim, é uma dica infalível, né? Eu tenho o meu altarzinho que fica aqui atrás também, ó, tá vendo? Ele fica aqui. Tem a minha plantinha, alguma imagem que eu, né, de manhã quando eu sento para trabalhar já me faço a minha conexão, porque eu acho que é bacana, parece que, parece não, né? Te traz mais inspiração quando você tem essa egrégora, né, que está apropriada, né, e fazer disso um ritual mesmo, porque senão vira tudo muito automático e você só está perdendo tempo, né, em vez de você aproveitar tudo que essa escrita tem para oferecer. Exato. Então, e outra coisa também que acaba compondo, né, essa coisa do ritual, a gente precisa repetir, né? Não é só você, legal, a Lani e a Sol estavam lá incentivando a gente a escrever, aquela coisa toda, então agora eu vou começar a escrever. Comprou o caderninho e tal. Mas se você não praticar, né, tem estudos que falam que você precisa de 21 dias, né? E já eu penso diferente. Eu acredito que cada ser humano é único. E essa coisa do ritual, dos hábitos, vai depender. Existem níveis de hábitos, né? Alguns são mais importantes, alguns são mais menos importantes. Então, de acordo com a necessidade, eu vou precisar de mais ou de menos tempo, né? Então, tem pessoas que têm uma certa resistência para determinados hábitos que requer mais esforço. Então, com certeza, o meu nível de procrastinação vai ser maior. Então, eu tenho que ver, para mim, o que a escrita representa, qual é o meu objetivo, se realmente eu acredito, né, nessa prática. Então, todas essas coisas envolvem a decisão de você se propor ou não a começar um hábito. Alguns estudos mostram que a pessoa ela precisa, de repente, escrever 20 minutos todos os dias, né? Já eu sou a favor da liberdade, né? Por isso que eu falo muito sobre a escrita livre, a oportunidade que você tem de expressar as suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos de forma livre, mas que não esteja ligado a regras. O importante é que você repita, né? E isso vai gerar o hábito da escrita de uma forma prazerosa, sem ser aquela coisa assim meio forçada, com dor. Senão acaba virando. Senão acaba virando mais. É verdade. Porque senão, né, ela vira mais uma obrigação lá nas várias tarefas que tem no dia. E aí tem um outro detalhe também, né? Porque assim, isso que você falou de ser muito. Eu gosto disso também que você falou, né? De ser muito livre. Aí umas pessoas falam que você precisa de 21 dias, outros precisam de 20 minutos. Mas assim, vamos imaginar, né? Eu e você, por exemplo, a gente não tem criança, né? Eu não tenho filha, a sua filha já é adolescente. Imagina a mulher que está em casa, né? Os homens também que, né, que estão acompanhando aqui, que querem escrever. Imagina que tem criança. Você tem um bebê em casa, recém-nascido, né? Tem um outro filho, tem duas crianças, né? Como é que, então eu tenho que ter um ritual? Não, então você faça de acordo com o que é possível. Senão vira uma obrigação e a chance da pessoa largar no meio do caminho é muito grande, né? Então tem que se adequar ao que dá prazer, o que faz sentido para cada um, né? Porque eu também não escrevo todos os dias. Às vezes tem semana que eu não escrevo nada, porque não tive vontade, enfim, tive as minhas outras demandas, e aí eu volto para escrever, mas é uma coisa que na minha vida ela é constante, né? Eu não escrevo hoje, depois vou escrever daqui a um ano, não. Ela tem uma constância. Mas isso foi um hábito que eu fui adquirindo, que eu fui readquirindo, na verdade, né? Que eu já tinha. Então, eu fui readquirindo ao longo da minha vida. E é importante isso, cada um faz de acordo com o que faz sentido para ela também, né, Lani? Senão vira uma chatice. De forma livre. E aí as pessoas perguntam muito, mas como é que eu vou começar a escrever sobre o quê? Né? Eu não tinha um hábito de diário, não tinha... Escrita não fazia parte de mim, eu malmente escrevia na escola, né? Tem essas pessoas bem assim, né? Então, bom, se você não tem um tema, você não tem nada, se não vem nada na mente, comece escrevendo como você está se sentindo. Como é que eu estou me sentindo hoje? Como é que eu acordei? O que está legal, o que não está, né? Eu também, às vezes, indico muito a pessoa começar a escrever fazendo listas, né? Primeiro, vai listando coisas sobre a rotina, porque também você vai aprendendo a identificar
hábitos que são adequados, hábitos que são inadequados, coisas que você quer modificar, transformar. Então, a escrita, ela pode ser inserida a partir de coisas práticas, né? Até mesmo de uma receita de bolo, né? Que também era um ato das nossas avós, fazer aqueles cadernos, né? E aquilo era terapêutico, né? Tanto o ato ali de escrever, como também colocar aquela receita em prática, né? Ali estava E a troca, né? Tinha as trocas. Isso também era bacana. E isso ali, ó, juntava, né? Dava conversa de cozinha e cafezinho. Então, o amor, né? Então, a escrita, ela é alto amor, né? Ela não é só uma forma da gente se comunicar, né? Ela tem também esse cunho de autocuidado. Porque quando eu escrevo, é um momento que eu estou ali comigo, né? Eu estou cuidando ali de mim, eu estou me percebendo, eu estou me autoconhecendo. Então, falar sobre as emoções, ou então, de repente, sobre um tema que está, sabe, te deixando meio desconfortável. Que o bicho tá pegando, né? Seja um conflito familiar, seja um filho que vai, de repente, sair de casa, aquela síndrome do ninho vazio, seja uma ideia que você tem, que você quer colocar em prática, seja, sei lá, uma viagem que você pretende fazer, vai, sabe, conectando uma ideia daqui, uma ideia dali, e aí, de repente, falar também sobre, por exemplo, eu recebo muito no consultório, né, casais, então, às vezes, as pessoas elas chegam com aquela expectativa, né, de que a terapia é para salvar o casamento. E nem sempre a gente vai para essa linha. Então, às vezes as pessoas elas acabam se conhecendo e elas decidem que ali não é o momento, não é de seguir junto. Então, talvez escrever sobre aspectos, né, da nossa vida que a gente sabe que vamos enfrentar. Então, um divórcio, uma doença crônica que está em curso, né? Então, fatos, né, não só traumas do passado ou momentos presentes, mas também coisas que você tem uma previsibilidade de que você vai passar. Isso ajuda a pessoa a se tornar ainda resiliente, né, sobre alguns aspectos. Então, também seria outra coisa importante é sempre que escrever, colocar uma data. Primeiro, antes a gente tem que decidir o que é que vamos fazer com a nossa escrita. Se é algo que vai comprometer, é um segredo e tal, então existem também alguns rituais. Você pode, de repente, escrever, aquilo vai desabafar, você vai se sentir mais aliviado, e você pode jogar numa água, ou então você queimar. Também tem a ver com as crenças da pessoa. Então, se é uma pessoa que eu sei que tem determinadas crenças religiosas, né? Então, tudo que você vai propor tem que estar alinhado com o que aquela pessoa acredita, né? Então, tem que estar alinhado com o contexto na qual ela está inserida, né? Senão também não faz muito sentido, né? Na qual ela está inserida. Por exemplo, já houve uma época, né? Eu contando aqui uma experiência mesmo, que a minha filha, né? Ela estava numa fase assim de bastante ansiedade, de precisar fazer algumas escolhas. Ela se sentia muito insegura, tinha alguns medos, assim, tem muito nexo, né? E aí era mais à noite, meio que uma ansiedade. E aí eu sempre falei para ela, olha, comprei um kit, né, com um bloquinho de post-it, um lápis. E aí falei, olha, todas as noites você não precisa compartilhar comigo o que você está ali, né, se sentindo pesada. Você vai colocando no papel e você vai repetindo todos os dias aquilo que está te amedrontando durante a noite, né? Esses pensamentos, né, fortuitos que estão te causando esses sentimentos, né? E vai, à medida que você vai escrevendo, você vai colocando coisas que você quer conquistar, né? Pensamentos positivos, coisas que vão te impulsionar para um momento, né, de maior tranquilidade. E aí, aquilo que você entende como negativo, você vai fazer picadinho e vai dar descarga. Sempre, antes de você entrar no banheiro para tomar o seu banho, você vai fazer o seu ritual de desapegar disso.
E faça isso até você cessar esses pensamentos e você se sentir melhor. Mas você não precisa compartilhar comigo. E aí ela começou. Todos os dias ela fazia esse mesmo ritual. Todos os dias. E depois foi melhorando. E ela falou, olha, mãe, me ajudou muito. Me ajudou porque, assim, eu consegui nivelar, né? Eu me senti mais aliviada. Então, É bacana isso que você está falando, esses rituais. Eu lembro que eu aprendi um há muito tempo atrás, né? Logo comecei com essas coisas de terapia com Reiki. A mestre de Reiki, ela ensina um exercício que é você pegar, né? Então você pega lá o caderno, uma folha, não precisa ser um caderno, uma folha lá que você quer, e uma situação que está te incomodando. E você coloca ali a emoção que vier. Seja raiva, ódio, quero matar a Lani, tô com muita raiva, tô com ódio dela. Escreve, põe pra fora, né? Isso não vai para as vias de fato. Mas a gente a gente é ser humano, a gente quer matar. Então colocar, ou tá sentindo ameaçada, né? A Lana me ameaçou, tô me sentindo com muito medo, tô muito angustiada, escreve até ó, que você pôr o ponto final. Ai, saiu. Aí você queima, né? Pega um pote, né? Que não vai tacar fogo na sua casa, você queima. E a cinza você dá descarga. Porque como você falou, né? No banheiro, se quem não tem um rio, né? Uma cachoeira para levar, você joga na descarga. Porque no banheiro é onde a gente elimina as coisas que a gente não quer mais, né? Através da nossa urina e das nossas fezes. Não é para jogar nem no tanque, né? Nem no ralo do quintal, na pia da cozinha, né? Menos ainda, nem na pia do banheiro, para jogar na descarga. Você dá descarga e como se aquilo tivesse indo embora. Eu já fiz isso várias vezes e isso assim é libertador. Porque parece que na hora que você está dando a descarga, né? Não é que o problema vai se resolver, né? Mas parece que te traz clareza, né? Porque o fogo tem esse poder, né, de transmutar, né? E a água tem o poder de limpar. Então você junta, né, essas duas energias, uma energia yang, que é o fogo, e essa energia ainda a água. Então as duas juntas, elas conseguem, né? Não vou resolver o problema, mas traz clareza, traz lucidez, parece que você fica mais forte para enfrentar aquela situação. exato. Outro ponto também importante é colocar a data e a hora, né? Para aqueles que vão procurar escrever e vão guardar. Por quê? Isso vai fazer com que você possa, né, voltar a determinados eventos específicos do passado, né, e talvez conseguir identificar alguns padrões na sua escrita, porque a nossa escrita também, assim como na nossa fala, por exemplo, aquelas pessoas que vivem reclamando, né, que ficam clamando duas vezes a mesma coisa, que as coisas não avançam e tal. Então também a gente pode repetir alguns padrões na nossa escrita, até mesmo o formato da letra. Então, às vezes, se você tem esse hábito de escrever, é fácil você consultar, né, alguns escritos do passado e é nítido isso, Sol. Você volta, abre, tem coisas assim, sabe, de momentos bem difíceis que eu vejo lá o formato da minha letra, eu leio aquilo, meu Deus do céu. E quando eu vejo hoje, eu vejo assim, quilômetros sabe, de evolução. Deu um salto quântico. Um salto assim, quântico. Então, em um diário sequencial, né, essas entradas monta assim, uma espécie de cronologia do quanto você pode evoluir, né? E muitas vezes você não necessariamente você precisa ir num psicólogo, sabe? São coisas que você vai fazendo as suas descobertas, né? E assim, eu sempre recomendo buscar um profissional quando, né, você sente que ali você tem uma coisa que está realmente, você não dá conta sozinha, né? Uma emoção mais forte, uma tristeza muito que fica assim dias ou semanas, né? Aquela vontade de chorar, aquele desânimo. Então, assim, alguns sinais, né, indicam que você precisa, né, buscar ajuda sempre de um profissional. Então, essa coisa da data é muito importante, porque você vê o quanto você pode evoluir, né? E quem estiver aí nos assistindo, façam perguntas, né? Eu gosto de perguntas,
gosto de responder. Pois é, por enquanto não tem nenhuma uma pergunta. Eu também gosto de pergunta, porque assim a gente interage com as pessoas, não fica só a gente falando, né? Então, eu quero saber quem aqui tem hábito de escrever, ou tinha e parou, né? Ou quem tem interesse em começar, porque aproveitar que a gente está aqui disponível para tirar a dúvida de quem está assistindo. E assim, independente do tempo, daquela coisa que se determina 20, 30 minutos, eu sempre falo, se você se propôs a escrever, começar a escrever, continue, né? Independente do tempo. Também não adianta eu querer incluir a minha escrita em um momento do meu dia que seja agitado, né? Que seja conturbado, ou então que eu tenha um compromisso em seguida. Procure ser daqueles momentos que você está naquele momento assim mais de calmaria. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, mas eu não tenho um momento nenhum no meu dia de calmaria. Crie esse momento, né? Comece a se perceber. Você está a serviço de quem? É dos seus filhos? É do seu parceiro, da sua parceira? É do trabalho? É da casa? Em que momento você está a serviço de você mesma, né? Então, se essa resposta for difícil para você, tem alguma coisa errada, né? Você precisa identificar um momento do seu dia que você vai reservar para você, né? Para se cuidar, de repente, tomar um banho relaxante, respirar, ter contato com a natureza. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos, vai começando gradativamente, vai se experimentando. Nada também é uma coisa assim muito engessada, né? Porque eu vou ter que ficar meia hora. Não, vai gradativamente vai modificando e criando essa rotina, né? Com o tempo, quem consegue se permitir esse processo, depois volta, né? E vai relatando, Lani, olha, incrivelmente hoje, sabe, mudou minha rotina. Hoje pode, sabe, chover canivetes, mas eu tô lá no meu quarto, eu tô me permitindo, eu tô lá meditando, eu tô escrevendo, eu criei esse momento para mim. Eu não tô para ninguém, é um momento meu. E isso não quer dizer você virar aquela pessoa egoísta, né? Que só vai pensar em você. Não, mas você vai aprender a compartilhar esses pequenos momentos com você mesma, né? A Vivian escreveu aqui que ela tinha hábito de escrever, mas agora com a chegada dos bebês fica mais difícil. E a Célia colocou que escrever, como é que escrever, como é que foi o dia, o que é importante para começar a escrever. O que você teria para falar para elas? Para quem está sem tempo por conta dos filhos, que é o que a gente acabou de falar, né? Eles não conseguem tirar tempo para isso. Então, aqui, deixa eu ver, a Vivian. Então, sempre é mais desafiador, né? Porque os bebês, no momento que um bebê chega, ou né? Eles viram o reizinho da casa, eles é quem comandam o tempo dos adultos, é quem coloca a gente para dormir na hora que tem que dormir, porque eles estão lá descansando, e às vezes é um sono desse tamanhinho, né? Você passa um tempão colocando eles para ninar, e de repente o bebê acorda, e aí você tem que estar disposto, disponível. O que eu indico? É mais essa coisa que eu falei anteriormente, né? De ir experimentando, né, momentos do dia que dá para você ir encaixando, né, pequenos momentos para você. Porque eu sei que às vezes até a ida ao banheiro, né, pelo menos comigo acontecia muito, às vezes de eu estar sozinha e eu olhar para mim assim, nossa, eu preciso de um banho, eu preciso, sei lá, eu preciso, sabe, fazer dar um up aqui no visual e não ter tempo. E ter que colocar assim a cadeirinha do bebê na frente da porta do banheiro, ir lá tomar meu banho com o olho na porta. Enfim, eu sei que é muito desafiador, né? Mas sempre vai ter aquela horinha mais de um pouco mais de calmaria que você vai se experimentando, né? Cria um diário, né? Até mesmo, por exemplo, na minha maternidade eu escrevia horrores, né? Primeiro na gestação, como eu estava me sentindo,
quais eram os meus medos, né? Porque sempre surge aquela insegurança e aquela coisa toda, mãe de primeira viagem. E aí, quando a minha filha nasceu, eu comecei a criar esses pequenos momentos, né? E aí eu escrevia sobre o desenvolvimento dela, sobre como eu estava me sentindo sendo mãe, quais eram as minhas expectativas. Enfim, a gente sempre dá um jeito, né, Vivian? Não precisa escrever assim muitas Horror, coisas. escrever 10 minutos. Se tiver um minuto, como a gente falou, né, Lani? Para anotar alguma frase, alguma coisa, para ir criando. Porque assim, senão a gente, como você falou, a gente fica muito escravo, né? A gente fica muito. Mesmo, né? Senão a gente nunca vai adquirir esse hábito para nós. E nós, enquanto mulher, a gente está sempre muito disponível para o fora, né? Para casa, para os filhos, para a família, para o trabalho, para tudo. E a gente nunca está disponível para nós. Para nós a gente está cansada, para nós a gente está com sono. Para mim, então, fica para depois. E são coisas que a gente precisa começar a resgatar, né? Quem tem criança, pede 5 minutos para o marido, né? Se você, né, tem seu parceiro ou sua parceira, sei lá, né? Olha, eu preciso de 5 minutos para mim. Pode ser? Tá bom. Depois a gente troca. Depois a gente troca. A gente faz o mesmo, depois a gente troca. Agora você pode ter seus 5 minutos para você que você quer fazer. Porque é importante, porque todo mundo compartilha tudo. Né? A família acho que fica mais unida, o casal acho que fica mais próximo. Olha, eu preciso de 5 minutos, nem que seja para colocar lá o alarme no celular. A Célia escreveu aqui, escrever como foi o dia, o que é importante para começar a escrever. Chegou agora. Hoje não tenho esse hábito, mas já tive um caderno que eu usava como diário. Gosto muito de escrever, então. Que é o que a gente comentou no início, né? Que eu tinha esse hábito e parei. Exatamente. Então, assim, é livre, né? É o mais livre possível. Se você escrever 2 linhas, ótimo, tá perfeito. Amanhã você consegue escrever mais 2. Perfeito. Depois mais 3, e assim você vai ajustando, né? Uma escrita que faça sentido para você, né? Que não seja uma coisa obrigatória. Como eu estou me sentindo. Né? Tem dias que a gente acorda e aí a gente se sente maravilhosa, sabe? Consegue se olhar no espelho e outros dias a gente amanhece assim num período mais de baixa, né? Mais inquieta, mais insatisfeita. Ok, a gente tem que viver, né, esse momento, tem que aceitar esses períodos de baixa, até porque a gente não conseguiria reconhecer quando a gente está bem se não fosse os períodos de baixa, né? Exatamente, né? Um período que eu acho bacana escrever, né, que eu falo para as meninas, né, que eu atendo, a maioria, quer dizer, a maioria não, né? 100% praticamente são mulheres. No período menstrual, que é um período que a gente deveria, né? O ideal seria a gente ficar mais introspectiva, ficar mais com a gente mesmo. Nesse período a gente fica mais intuitiva, porque é um período que a gente usa para colocar para fora o que a gente não quer mais. E também a mulher que não menstrua mais, aí pode escrever em qualquer período que tiver, mas a gente começa a perceber que tem períodos da nossa vida, né, pegando o mês, que a gente está mais intuitivo. Nossa, eu tô mais intuitiva, tô mais criativa. Essa semana, né, a mulher que menstrua, a gente tem esses picos, né? De o período que a gente do mês que a gente tá mais criativa, que a gente tá mais intuitivo, tem períodos que a gente não tá. E também não forçar, né? Hoje, nossa, mas eu tenho que escrever, mas eu não tava afim de escrever. E a gente tem que se respeitar também, eu acho. E uma coisa que eu acho bacana também não querer escrever, né? Também virar um diário, né? De só escrever coisa ruim. Mas colocar também coisas boas no caderno, né? Que é o caderno da gratidão também que a gente fala. Nossa, hoje é que bacana. Olha, hoje assisti uma live da Sol com a Lani. Elas me deram uma ideia de escrita. Acho que eu vou até escrever. Então vai anotando, porque anotar essas coisas boas vão fazer com que a gente reverbere e traga mais isso pra gente também, né? Não ficar só escrevendo tragédia também, né? Senão vai virar lá o jornal, lá o da Atena, né? A escrita, ela tem evolução, né? Na certificação do Florescer, eu sempre falo muito isso, né, para os facilitadores, que nós, enquanto terapeutas, a gente precisa acompanhar essa evolução, porque às vezes
a escrita, ela acaba enveredando para um aspecto negativo. Isso não é bom, a gente tem que tirar essa pessoa desse lugar, né? Fazer com que ela se abra, né? Ela se permita enxergar outros pontos e aí isso vá evoluindo de forma positiva. Outra coisa que a gente precisa estar ligado é a questão do crítico interno. Então, às vezes, você se trava na escrita porque se você, na sua vida real, né, você não se acha boa o suficiente, como é que o que você vai escrever, você vai achar que tá bom, né? Então, também tem que observar quais são os pontos, né, que na minha mente me impedem que eu crie um hábito, né, que pode ser a escrita. Então, será que eu não estou me cobrando demais? Será que o que eu acho que eu vou escrever não vai fazer sentido algum? Né? Mesmo que seja eu que esteja lendo, mesmo que alguém não vá ler, né? Porque normalmente quando a gente lê, quando a gente escreve, é como se você escrevesse para o outro. Então você põe um pouco de responsabilidade naquilo que escreve. Você não vai escrever uma coisa e vai sair apagando. Você primeiro precisa fazer uma organização mental, elaborar, para poder colocar no papel. E aí você vai entendendo, né, de repente, um trauma, algo que aconteceu. Você vai começando a ter alguns insights. Então, isso vai começando realmente a fazer sentido, né? Então, colocar... É bacana isso, né? A gente trazer essa questão, né? De não é que é porque é um diário só pra gente escrever, né? Tragédias, senão o que eu falo, né? Vai virar, né? Um documentário lá, jornalismo lá pra TV. É importante trazer essas coisas, né? Que eu acho bacana assim. Então, a gente tá com um determinado problema e a gente vai dividindo ele por etapas. A gente vai, olha, eu evoluí, né? Dessa caminhada que eu tenho, né? Dessa situação, né? Nossa, eu evolui tanto. Então a gente se comemorar e a gente se parabenizar. Nossa, hoje eu tenho esse hábito, eu não tinha esse hábito. Nossa, Sol, hoje você conseguiu, né, dar um passo, coisa que há um tempo atrás era difícil. Então se parabeniza, escreve, né? Olha, coloca lá o selinho, vai lá na papelaria, compra os selinhos, coloca do lado e fica uma coisa lúdica também, né? Eu gosto de usar, eu descobri, descobri não, né? Eu já tinha, né? Como peguei esse hábito de escrever. Os lápis de cor da época de escola, gente. Não vou nem falar a época para não entregar a idade. Mas era lápis de cor, né? Não é aquelas canetinhas que era a tal da Silva Pen lá. Era lápis de cor, aquele de 24, acho que é 24. Então eu peguei alguns, né? E por incrível que pareça, todos estão bons, não tá podre, não tá nada. E eu resgatei esses lápis. Então foi bom, porque eu trouxe essa minha memória da época de 12, pré-adolescente, né? E eu escrevo com cores. Então fica uma coisa lúdica, então traz mais, a gente vai desenvolvendo essa criatividade, né? Pode colocar uma cor, do dia que você não tá muito bom, você pode escolher a cor que você quer, né? Eu normalmente coloco cinza, o dia que eu tô mais alegre eu coloco vermelho, mais ou menos com verde, azul, mas enfim. E acho que é bacana isso também, trazer essas coisas do colorido, porque senão fica muito monótono, o lápis ou caneta, então, né? Fazer coisas coloridas. Eu só consigo escrever com lápis de madeira. Não, nem escrever com caneta eu sei mais. Outro dia eu fui escrever com uma caneta da Carol. Meu Deus do céu, não vai. O lápis me aterra mais, me traz para o momento presente, né? O próprio movimento que você faz para colocar no papel é como se você estivesse meditando. E também é importante que quem escreve vai reler o que escreveu. Você pode fazer algumas anotações ao lado dessa releitura, tipo, ao ler isso eu percebi que, então você vai ainda potencializando aquilo que naturalmente já foi um efeito da própria escrita, você vai elaborando mais, quando você vai fazendo essas ligações, é como se você estivesse se religando, juntando aquele quebra-cabeça, então aquilo vai fazendo sentido. Muitas coisas são assim, muito terapêuticas nesse aspecto de você usar a escrita, reconstruir a jornada, entender certos processos, né? Ô, Lani, a gente está no papo aqui, mas eu tô vendo que o nosso tempo tá acabando. Eu queria que você falasse do seu trabalho, deixar os seus contatos. Rapidinho, né? Eu trabalho com a escrita, né? Quem não me conhece, tem um projeto chamado Florescer, é uma metodologia que hoje existe uma certificação, né?
profissionais que queiram utilizar, aplicar o método. Então, várias coisas vocês podem encontrar, né, me achar aqui no psi.lanucena ou então lá no Psicanalise, né, que é onde eu divulgo mais sobre esse trabalho meu com a escrita. Então, é uma metodologia de escrita, né, para que seja aplicado, utilizando mais essa coisa do lúdico também que você falou, aí, onde existe uma mandala, faz todo um diagnóstico, e aí depois a pessoa, no segundo momento, vai, de fato, colocar a sua escrita em prática, né, considerando aquelas áreas, né, que foram identificadas como as áreas prioritárias, né? Então, é um trabalho bem bacana e que tem, assim, nossa, foi muito bem aceito, né, por vários profissionais. Hoje eu estou desenvolvendo a parte específica para adolescentes, né? Está em criação agora. E que Você tem a prova viva em casa, né? Você tem uma adolescente em casa, né? Que ajuda, que contribui, né? Mas se bem que a Carol, sabe aquela coisa, casa de feira, espeto de pau? É um pouco Sim, parecido. claro, né? Mas ela contribui, né? Ela está mais interagindo assim, ela era meio resistente, mas agora ela está mais, inclusive está me ajudando nesse projeto, né? Ai, que bonito. Ela fala assim, essa linguagem aqui está meio inadequada, vamos trocar. Então ela está vindo com algumas ideias, falou sobre a arte. Então, assim, ela está mais disponível. Ai, que bacana, que bacana. Agradeço o convite. É. Muito bom essa nossa conversa, nosso bate-papo. É. Agradecer a quem está aqui presente. Agradecer o pessoal que está aqui. E eu quero deixar um convite também, que na semana que vem eu começo um curso para falar sobre essas questões emocionais que a gente tanto trabalha, né, Lani? Né? Então, toda vez que, né, você faz o seu projeto do Florescer, eu que dou esse curso, né, que chama o Caminho das Emoções, para a gente aprender a lidar com as emoções, né? Porque, na verdade, as emoções, elas não são boas e nem ruins, né? Como a gente traz, às vezes acha que a gente julga, né? Rotula, que raiva é ruim, que a tristeza é ruim. Não, não é. Né? O medo, não, na verdade, elas têm um caminho, literalmente, que elas percorrem o nosso corpo. Cada uma tem uma direção no nosso corpo, né? Que nem essa emoção da energia, da raiva, é uma energia que nos põe para fora, né? O medo é no sentido de eu ter cautela de quando eu avanço e quando não. A tristeza não dá esse sentido de fim, né? De finitude, as coisas na nossa vida, a gente precisa aprender a desapegar. Então, elas têm um direcionamento e uma finalidade. Só que a gente sempre olha para o lado ruim, que sentir raiva é ruim, que sentir medo é sinal de fraqueza, por exemplo, que a gente não pode ficar triste, né? Porque agora a gente vive na cultura de que tem que estar sempre pensando positivo, tem que estar rindo. Não, né? Se está passando por um momento difícil, a gente precisa aprender a sentir essas emoções e perceber que lugar do corpo onde ela está, né? Porque elas têm um lugar para onde elas vão. E aí, se a gente não sabe direcionar elas, né? É a finalidade dela, fica inadequado, né? Então, a pecinha que é para ser redonda, eu estou encaixando no buraquinho do quadrado, né? Então, aquela pecinha, sabe aquele brinquedo de criança que a gente vai encaixando? Não encaixa. E aí a vida fica desconectada, a gente vive ansioso, vive deprimido, vive com muita raiva, com muito medo, porque eu não estou sabendo encaixar aonde é a função dela. E aí, depois isso, com o tempo, vai trazendo as nossas doenças para o corpo, né? Porque eu já adoeci na minha emoção, nos meus pensamentos, o que eu falo, a emoção sente e o pensamento vai lá e assim embaixo reafirma, né? Tô me sentindo incapaz, tá vendo? Falei que você era incapaz. E aí você fica e não sabe, né, como sair. E o curso começa na semana que vem. Tem uma parte de escrita também que eu proponho, não dessa forma como você põe, tão aprofundada, mas a maneira de trazer clareza e lucidez. Quem tiver interesse também de participar dessa jornada aí, dessa caminhada aí, tá convidado. Começa terça-feira que vem. Faz parte, né, acho que de uma edição anterior a essa que você fez, foi o ano passado, né? Foi em outubro. É um despertar, porque é muito importante a gente conhecer as emoções, né? Se você consegue desvendar suas próprias emoções, né, através do autoconhecimento, você se torna apto, né, Sol, a fazer
escolhas mais assertivas, né? A buscar, né, soluções, a estar sempre trabalhando na melhoria contínua de alguma maneira. Então, é muito importante esse trabalho que a Sol propõe, né? E assim, o quanto muda, né, em vários aspectos da vida da pessoa. Eu, pelo menos, uma referência nessa questão. Porque eu falo assim, não é porque a gente tá aqui, né, Lana, que a gente é terapeuta, né? Que a gente não tem os nossos problemas, né, as nossas questões. Esqueci de falar esse detalhe. A Sol é quem cuida de mim. Olha, não paguei falando em falar nada, hein? Não tem. Não é ela. Pois é. Pois é, né? Para você ver. Então, como a Lana acabou de falar, né? Não é porque a gente é terapeuta que a gente não tem os nossos problemas, nossas demandas. Outro dia, uma época, eu tinha um professor que eu falava que é até o meu mestre, eu falava assim para ele, olha, a ignorância é uma bênção. Se não tivesse acesso a todas as informações, eu ia estar alienada. Mas, na verdade, não é. Porque parece que quanto mais, aquela velha história que tem, acho que na Bíblia, quanto mais será dado, mais será cobrado. E não no sentido ruim, porque como a gente tem acesso, nossa, como é que eu posso ter acesso e ainda estar caindo nesse buraco? Mas que a gente é ser humano. A diferença é que hoje, quando eu fico com raiva de uma situação ou de alguém, na verdade, não é a situação e nem o outro que me deixou com raiva. É alguma coisa que eu briguei com a Lani, que tem na Lani, que tem em mim que eu não gosto, que eu preciso transformar. Então, hoje eu caio no buraco, mas eu saio mais rápido do que uns anos atrás, que eu tinha surtos, que eu era louca, né? Então, hoje eu não me deixo mais me afogar, me levar por elas. Como ainda tem um processo, né? Tem um processo, mas a gente está nessa caminhada. Esse processo é contínuo, né? A gente vai buscando esse aprimoramento sempre, sempre, sempre. Eu só não recomendo assim você querer tudo ao mesmo tempo, né? Vai dando passo a passo, ter esse auto-amor, né? Ter uma compaixão por você mesmo, no sentido de você se permitir. Né? Então, É verdade, isso é importante. Uma jornada maravilhosa. E como você falou, é uma caminhada, né? Que é diário, né? A gente se observar todos os dias. Não é ir lá fazer um trabalho com a Lani lá, que eu também já participei do outro projeto que você fez o ano passado, também que foi bem bacana. Não é ir lá, então a Lani resolve o meu problema. Porque eu falo, tem a diferença das pessoas que querem se tratar, se cuidar, e das que querem ser cuidadas e tratadas. Quem quer se cuidar, se tratar, vai atrás, vai seguir, né, as nossas sugestões, que não precisa ficar rotulado, engessado, como você falou, né, e vai procurar alternativas. E tem aquelas pessoas que vão lá e entregam, né, a vida, ó, a Sol resolve, a Lani resolve, eu fui lá, não resolveu nada, né, claro que tem que ter uma empatia. Mas se não, a pessoa fica numa busca eterna e aquilo traz uma ansiedade, nossa, mas não está resolvendo. Será que não está resolvendo mesmo? Aquela questão piquititica lá, que você achou que não estava resolvendo, será que aquilo lá não resolveu? Então, vamos colocar no pontinho lá, no quadrinho lá, no caderno, das coisas boas, olha, né? Então isso eu já vou evoluir, porque a gente tem essa questão do nosso cérebro, a gente dar importância, que é tudo muito grande, né? As coisas pequenas que vão se somando, os ingredientes para formar o bolo, né, a gente precisa ter amor e cuidado, né, essa compaixão. Nossa, isso aqui ainda não tá bacana ainda. Tá, mas eu ainda não tenho consciência. Por isso que eu falo que a palavra culpa deveria ser riscada do dicionário, não deveria nem existir. Porque a consciência que eu tenho hoje não é a mesma consciência que eu tive o ano passado, que eu tive ontem. E não vai ser a mesma que eu vou ter amanhã, nem daqui a 10 anos. Então, eu tenho as minhas atitudes de acordo com o que eu tenho de experiência, né, da minha consciência. Então, a culpa, ela fecha muito, e das cinco emoções que eu trabalho, né, e dos sentimentos, ela é a mais devastadora que existe, que ela afeta todos os nossos órgãos. Porque você fica tão fechado e tão preso no passado, se julgando, se chicoteando, que você leva, né, para quem acredita nisso, ela é a única emoção que a gente consegue levar para a próxima vida. A culpa. As outras a gente até consegue fazer um acordo e deixa aqui. A ela não tem acordo, minha filha. Você leva ela com você. Você fica vida após vida
se culpando, se martirizando. Não é isso? Muito bom mesmo. Gratidão. Imagina, eu que agradeço. Obrigada por você ter aceito o convite. Mas se a gente faz mais desses nossos bate-papos, trazer mais essa importância desse trabalho da escrita. Quem quiser saber mais do trabalho da Lani, repete aí, Lani. Arroba o quê? Psicanalite? Não, tem um outro, né? Tem dois, não tem? Escreve aqui. Psicanalise. Psicanalise. Bom, esse aí é o Psicanalise, é onde eu concentro mais, assim, as divulgações, né? E aqui no meu perfil pessoal também, todos têm um link na bio. O link na bio tem tudo, os meus projetos lá, tá bom? Que são incríveis. Esse projeto do Florescer é fantástico. Eu já segui a Lani, antes de conhecer a Lani, né? Falei, não, vou fazer esse projeto do Florescer aí. A gente se encontrou em outro lugar, ela falou que trabalhava com escrita e o Florescer. Eu falei, como assim o Florescer é seu? Eu já te segui. Um ano antes. As nossas almas já estavam se encontrando. Foi uma iluminação, encontrar sol, né? Que só o nome já... mas você também é. Também é. Adoro o seu trabalho, muito lindo, fantástico. Cada hora que eu olho a Lana, ela tá com um projeto novo. E é isso aí, né? A gente precisa caminhar, né? Não pode ficar parado. Todos que estiveram por aqui Obrigada. hoje. Tá assistindo depois na reprise, lá no IGTV. Se alguém tiver dúvida, quiser perguntar, manda mensagem para a Lani que ela responde. Tá, joia. Gente, obrigada. Lani, obrigada para todo mundo que esteve aqui. Uma boa noite para vocês e um bom descanso. Tá. Beijo. Tchau.